Viver em condomínio pode ser mais fácil do que parece. Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico BH, e estamos iniciando mais um episódio do projeto Comorar. Nessa entrevista, nós vamos falar sobre uma polêmica nas fachadas de condomínio. Estão aqui com a gente a Jana Macruz, que é uma das idealizadoras do projeto Cura, que propõe levar a arte para as fachadas do condomínio. Estamos também com o Thales Machado, que é advogado da Machado e Bretas e mestrando em Direito pela UFMG. E contamos também com o advogado Welson Magno, que é advogado especializado em Direito Condominial. A ideia desse programa se deu em função da recente polêmica que esteve na pauta da imprensa mineira no final do mês passado, relativa a uma obra de arte da artista crioula pintada na fachada de um condomínio. Pintura esta que foi questionada por um único morador e que entrou na justiça para apagar esta obra, que, segundo ele, seria uma obra de mau gosto. Então, para debater sobre esse assunto, né, nós chamamos esses três personagens que estão aqui com a gente e vamos começar com a Jana Macruz, que é a idealizadora do projeto Cura. Né, Jana, eu queria saber de você, assim, eu queria que você falasse, em princípio, sobre o que é o projeto, né, e como que é esse contato com os condomínios, como é que vocês escolhem essas fachadas e como é que funciona todo esse trâmite aí, né, desde a escolha do condomínio, a reunião com os moradores e a aprovação do projeto e também a pintura da obra em si. É com você. Márcio, obrigado pelo convite. É importante estar falando nesse veículo, porque, né, os condomínios e os síndicos acabam que são atores muito importantes no nosso processo, né, do projeto. Até a gente chegar à pintura, são atores importantes, assim. Então, o Cura é um projeto, chama Circuito Urbano de Arte, é um festival que começou em 2017. Nós fizemos a 5ª edição esse ano, e é um projeto de pintura em penas, que são fachadas cegas dos edifícios. A gente fez 4 das 5 edições no centro, né, no hipercentro de BH. A gente ressignificou o mirante da Rua Sapucaí, transformando num mirante de arte. Então, nesse processo, a gente, antes de iniciar tudo, a gente mapeia, né, esses prédios que têm essas fachadas cegas com vista para a Rua Sapucaí, com vista para o mirante. A gente já mapeou e tem uns 26 prédios que a gente tem interesse em pintar até zerar aquele mirante de arte, né? Nós, atualmente, esse ano, a gente completou 14 obras gigantes ali no hipercentro e mais 4 na Lagoinha. E o processo é esse, né? Então, é esse mapeamento que a gente faz através da Rua Sapucaí, depois a gente entra em contato, a gente descobre qual que é esse prédio, né? Porque você vê de longe, aí até você conseguir identificar qual que é aquela fachada, né? No hipercentro, quando você está de perto, é bem diferente, é difícil, às vezes, achar o prédio. E aí, depois a gente entra em contato com o responsável. E, normalmente, é isso. Alguns prédios são comerciais e outros residenciais, e cada um tem sua norma interna. Então, tem prédios que a gente entrou em contato direto com o proprietário, então a negociação foi muito mais simples, né? Porque só depende da opinião dele, né? E outros prédios não, aí eles precisam... Tem um processo de, às vezes, o síndico ou uma comissão do condomínio tem essa autonomia para decidir se pode ou não, e tem alguns estatutos que pedem assembleia, e são votadas nessa assembleia. Normalmente, a gente está presente para apresentar o projeto. Então, assim, a gente já demorou, tem prédio que a gente demorou mais de 1 ano para receber
autorização, mesmo o prédio estando interessado em receber a pintura, né? Então, essas reuniões de condomínio às vezes demoram para ser marcadas, ou às vezes já tem data fixa, 2 vezes por ano e tal. Já teve caso, inclusive, de o síndico conseguir antecipar, chamar uma reunião de emergência só para colocar o CUR em pauta, né? Então, cada processo é único, assim. E aí, no caso do Chiquito Lopes, que tem uma fachada incrível, né, que você consegue ver ela do mirante, na verdade, mais perto ali do viaduto da Floresta, não é do viaduto Santa Teresa, e é um prédio que, para além do mirante, você consegue enxergar assim, da Antônio Carlos lá longe, assim, lá Renascença e tal, Cachoeirinha, e também da Cristiano Machado. Então, assim, é um prédio incrível. Tem um viaduto ali do Antônio Carlos que você vê a obra da Crioula com a Serra do Curral atrás, assim. É uma vista maravilhosa, né? E aí, o síndico, o Nivaldo, ele adorou o convite, ele trabalha na Fundação de Cultura, eu trabalhava na época, eu já conheci o projeto e chamou essa reunião da comissão e autorizar a pintura. Nós fizemos todo o processo, né, de contrato, que é isso, o prédio cede a parede e não tem nenhum gasto com isso, e a gente fica com a obra ali, o prédio tem poder de pagar depois de 5 anos que a obra está ali. Esse é o acordo, e é isso, o processo é como se fosse uma pintura mesmo do prédio. Então, assim, do mesmo jeito que um prédio tem que, né, renovar a sua pintura de 10 em 10 anos, às vezes, o nosso processo é o mesmo. Então, tem montagem dos balancins, né, que são vários equipamentos e caríssimos, pesadíssimos e tal, para serem instalados no prédio. Depois a gente chega com a equipe de reparo da parede, então vem uma equipe especializada para tratar essa parede. Então, se ela tiver com alguma umidade, alguma infiltração, a gente trabalha isso, né? No caso do Chiquito, para executar a pintura, a gente retirou algumas hastes, inclusive, de ferro que tinha lá. E aí, depois que começa a pintura começa no início da data do festival. Normalmente, o festival demora 14 dias e o artista, com uma equipe, né, de assistente, técnico em segurança e altura e tal, ficam 14 dias na parte externa desse prédio executando essa obra, assim. E no último dia ela é inaugurada, né? Assim, finalizada e fica para a cidade, assim. Então, esse é o trâmite com os condomínios, e a gente sempre... O ano que a gente foi mais difícil, assim, foi o primeiro, né? Porque não existia esse projeto na cidade, as pessoas não entendiam direito, foi difícil, muitas questionando, mas espera aí, vocês vão pintar minha parede, vocês não vão me pagar nada e tal, até entender que, na verdade, a gente estava doando uma obra de arte de 800 metros quadrados, né, para o condomínio, e dando visibilidade a esse prédio, né? Ele acaba sendo, depois com a obra pronta, ele acaba sendo reconhecido na cidade, né? Então é isso, assim, é um processo bonito e sempre foi muito tranquilo, assim, com os prédios, sabe? Às vezes a gente não tem essa autorização, mas por questão burocrática mesmo. Uhum. E uma coisa muito importante, só para deixar claro aqui, que é um princípio do festival, liberdade de expressão artística. Então a gente não coloca tema e não direciona nada para os artistas, para a execução ou escolha desse layout que ele vai pintar na parede. E a gente coloca isso para os condomínios. Então, quando a gente chega no condomínio, a gente fala que o condomínio ele não pode escolher a obra que vai ser pintada e nem direcionar nada. Né, que é uma obra que é um acordo do festival com o artista, e essa obra está dada. O máximo que a gente faz é apresentar quem é o artista, né, mostrar o portfólio dele ou enviar as redes sociais, mas mesmo assim, antes de fechar o contrato, nem isso eles têm. Então, eles fecham o contrato sem nem saber quem que é o artista que está, porque normalmente, inclusive, a gente, por exemplo, já tem autorização dos 3, 4 prédios que a gente ainda não pintou, então muitas vezes a gente nem sabe quem que é o artista quando a gente fecha esse contrato com o condomínio. É isso.
Então, mas interessante que, assim, além do condomínio, pelo que você está me contando, além do condomínio receber uma obra de arte, né, vocês realizam um tratamento na fachada do condomínio, não é Isso. isso? Uhum. Quer dizer, faz uma recuperação, né, de uma fachada que às vezes pode estar até bastante deteriorada, né, e aí revitalizam essa fachada com uma obra de arte, né? Exatamente. Assim, o ganho do condomínio aí, ele parece bem lógico, né? Falo que a média desse custo inicial chega em R$ 100.000. Então, assim, e os condomínios sabem isso. Tanto que quando eles vão reparar as paredes, às vezes o condomínio não tem nem caixa para reparar uma parede, né? Ficam anos fazendo uma poupança para conseguir. Então, realmente, dependendo do tamanho da parede, chega a esse valor, assim, porque é construção civil mesmo, né? Então, são valores altos mesmo. Agora, o que aconteceu, né? Vamos entrar na polêmica do processo, né? Vocês aprovaram isso em assembleia, né? Chamada, convocada, né? Uma assembleia convocada para aprovar essa questão. E aí um único morador, né, vota contra, né? Uhum. Aí eu queria chamar o Thales para saber o seguinte, o Thales, essa atitude aí desse morador, você vê uma atitude única e exclusivamente de implicância, já que assim, o que foi relatado, pelo menos o que a gente, eu não vi o processo, mas o que a gente deu para perceber nas matérias que saíram na imprensa, né? O argumento dele é que a obra seria de mau gosto, né? Você acha que podemos falar aí de alguma questão de discriminação em relação à obra ou até à autora da obra nesse caso? O que você acha? Boa tarde, Márcio. Queria agradecer, antes de tudo, o convite. É uma honra estar participando aqui do seu programa. Queria cumprimentar a Jana, queria cumprimentar o Wellerson, que estão aqui comigo nessa conversa tão necessária, né? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa se perguntar é se os nossos gostos, se eles são neutros, né? Se a gente adquire esses gostos de uma forma neutra, a gente já nasce com esses gostos ou os processos que estruturam a nossa sociedade e a nossa constituição subjetiva influenciam no que a gente acha bonito ou não. Estando no Brasil, um país colonizado durante séculos e marcado por um preconceito racial muito forte e que fundamentou e solidificou esse país, é natural quase que a gente seja constituído por traquejos racistas. Então, quando a gente trata sobre a questão de o racismo ser algo estrutural, é porque ele estrutura a nossa percepção de mundo, praticamente. Então, uma pessoa que é constituída numa sociedade racista, ela ser racista é quase que uma consequência natural, porque ela foi socializada em uma sociedade que racializa pessoas e trata isso através de sistemas hierárquicos. Isso posto, uma pessoa que identifica em um painel, em um mural, que traz a figura de uma mulher negra, naquela proporção, naquele destaque da cidade, identifica naquilo algo de mau gosto, eu acho que a gente deveria fazer a seguinte provocação. Se a pessoa entende aquilo como mau gosto, mas por qual sentido? Tentar ir a fundo no senso estético dessa pessoa. Por quê? Vendo assim, essa situação de longe, é muito provável que esse senso estético e essa opinião da pessoa, que foi a única pessoa que votou contra a manutenção do mural, esteja fundamentada em estruturas problemáticas e que racializaram e que tornaram esse tipo de senso estético naturalizado no nosso país de heranças coloniais durante séculos. Então, é uma questão que eu acho que a própria pessoa que se vê incomodada com aquela figura deveria se perguntar
o motivo dela encontrar tanta problemática e tanta dificuldade em aceitar aquele quase que um presente, né, que veio do festival e que agora está adornando o prédio em que ela mora. Se ela se perguntar e chegar à conclusão de que aquilo realmente está fundado em heranças escravocratas, em heranças coloniais, ela devia se perguntar se esse tipo de ciência estética, esse tipo de postura é condizente com a sociedade que a gente quer construir, que a gente está tentando construir. Porque quando o Constituinte de 88 traz na Constituição a criminalização do racismo, por exemplo, ele está colocando ali um pacto cidadão. A gente acordou enquanto sociedade que isso é algo que a gente quer eliminar da sociedade. Se esse tipo de prática não é mais bem visto ou bem quisto na sociedade que a gente quer construir, esse tipo de senso estético, esse tipo de opinião, me parece que também não é mais bem visto ou bem quisto nesse tipo de sociedade. Quer dizer, a gente poderia até perceber assim, que talvez, nesse caso, se fosse uma obra de arte de um Burle Marx, sei lá, um outro artista qualquer, uma Tarsila do Amaral, sei lá, Lígia Clark, vamos colocar aí grandes nomes aí da arte plástica brasileira, né? Talvez esse morador, né, não tivesse impedido, né, não tivesse tido esse voto contrário. Então, nesse sentido, o que você está querendo dizer que pode se caracterizar mesmo a questão de discriminação racial em função da obra em si? É isso, Thales? Então, Márcio, acho que primeiro a gente pode colocar que a função da arte, não sei se todos compartilham dessa perspectiva que tenho, mas a perspectiva que tenho é que a arte tem que provocar sentimento, deslocar a pessoa, trazer reações. Uma arte que é simplesmente passiva talvez não é o que eu vislumbro como sendo a função primordial de uma arte, né? Uma coisa simplesmente contemplativa, de entreter, né, nesse sentido. Eu acho que a função do deslocar é um ponto importantíssimo. E esses artistas que você trouxe, inclusive artistas famosos do Brasil, têm essa coisa do incômodo, do deslocamento como traço quase que fundante da obra deles, né, do traço deles. No caso da Crioula, eu acho que está bem caracterizado ali o tipo de representatividade que ela quer trazer, o tipo de destaque que ela quer trazer. Ela está querendo colocar o dedo na ferida em uma herança que é muito dolorosa no Brasil e que não é trazida à tona suficientemente. Então, quando ela escolhe fazer esse tipo de mural, ela opta por esse senso estético, por essas opções, ela está querendo apontar um sentido que desloque, né? Que provoque reações. Eu acho que a maioria das pessoas, assim como no condomínio, vão olhar para aquilo e entender o valor e entender o quão significativo é aquilo para a cidade de Belo Horizonte e para a cidade que a gente quer construir. Algumas pouquíssimas pessoas vão encontrar naquilo algo que lhes cause desconforto. Talvez porque mexa em algumas coisas, em algumas gavetas que traga incômodo mesmo. Mas eu acho que aí está o papel da arte nesse ponto, trazer justamente esse incômodo e esse desconforto. Quer dizer, ser provocativa, né? É interessante mesmo. Eu acho que a arte busca isso também. Muitos artistas buscam isso, né? Eu vou passar para o Ellerson Magno, que é advogado aí já entrando na área do direito condominial, né, do qual o Ellerson é especialista. Ô Ellerson, a gente tratando aí dessa questão, parece que o autor da ação cita, né, a lei do condomínio de 64, né, que fala sobre a unanimidade da alteração de fachada, né? E sendo que a gente já tem o novo Código Civil, que tem outras definições de quórums, né, para obras no condomínio. O que você poderia dizer para a gente, né, levando assim para o lado da legislação do condomínio,
né? Em função dessa polêmica toda que gerou esse fato. Bom, antes de mais nada, quero agradecer, Márcio, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui neste bate-papo. Quero estender os meus cumprimentos aí à Jana, um grande prazer poder participar, dividir esse debate com a Jana, também com o Dr. Tales, uma alegria estarmos juntos aqui nesse debate. Márcio, esta questão realmente é muito polêmica. Do ponto de vista condominial, a questão fachada é sempre um ponto de discussões dentro dos condomínios e também no âmbito do judiciário. Por quê? Porque nós vamos trabalhar questões que envolvem aí, não só o gosto, que é muito subjetivo, dos condôminos, vamos trabalhar também a questão do próprio impacto financeiro, os custos para alterar, para revitalizar, o que a Jana colocou muito bem, porque tem um custo para poder revitalizar uma fachada. Nós vamos também discutir a questão da própria legislação, né, que é o direito de imagem, direito intelectual do arquiteto que desenhou aquele prédio. Nós vamos trabalhar o direito de propriedade, cada condomínio tem o seu direito, o próprio direito condominial, que trabalha as áreas comuns. Então, é um tema polêmico e que não é diferente, né? A gente está vendo aí a polêmica, não só do ponto de vista da fachada em si, né? Mas também do ponto de vista do direito do proprietário em si fazer valer um direito que ele acha que tem dentro do âmbito coletivo. É o caso da ação judicial movida por um condômino que não, digamos assim, não concordou com o que foi feito, né, com a decisão assemblear. E aí, cada cidadão tem a sua liberdade, tem o seu direito de acessar a justiça se, porventura, se vê diante de uma injustiça ou de algum prejuízo ao seu direito. Neste contexto todo que nós estamos percebendo, através das notícias, da questão do processo judicial, eu costumo dizer, Márcio, que o Código Civil, ele derrubou as questões que dizem respeito ao direito condominial da Lei de 64, que é a Lei de Condomínios. Provavelmente, assim, em torno de 22, 27 capítulos ou artigos da Lei de 64, o Código Civil derrubou isso aí, né, trazendo um âmbito assim, de possibilidades para que o direito condominial, os condôminos tivessem os seus direitos, os seus deveres, observando as regras de convivência do ponto de vista da massa condominial. Em relação à fachada, a gente percebe que o Código Civil ele traz algumas peculiaridades, sobretudo que diz respeito à necessidade de alterar ou não as fachadas. E aí vamos falar das obras. O Código Civil fala de 3 tipos de obras e que impactam nas decisões dos condôminos, que nós chamamos de quórum. Para realizar tal obra, nós precisamos observar, primeiro, se há uma necessidade, se é uma utilidade ou se é apenas algo assim emergencial. Então, qual tipo de obra que será feita no que diz respeito à fachada? Observando o tipo de obra, identificando, diagnosticando o tipo de obra, a gente vai trabalhar a questão do quórum, que o código também fala de ser quórum qualificado ou especial, para deliberarmos numa massa condominial, através de uma assembleia, a realização ou não dessas obras. Por exemplo, as obras que são emergenciais, que são extremamente necessárias, a gente costuma entender, o Código Civil deixou claro, que não precisa nem de assembleia para poder deliberar. O que pode fazer uma reunião de condômino para poder identificar o custo dessa obra e a forma de pagamento através de um rateio. Então, se for uma obra de embelezamento, aí sim, o condomínio, através de uma assembleia condominial, ele tem que observar um quórum porque é uma obra de embelezamento. Aí a gente traz o ponto específico da fachada. Se a fachada vai ser revitalizada, a revitalização ela é necessária, ela é emergencial ou é de embelezamento? Especificamente nesse tema que diz respeito à pintura. A pintura que foi feita na fachada do prédio, foi uma pintura necessária, emergencial ou de embelezamento? Porque se foi por embelezamento, temos que tratar a questão do quórum numa assembleia de condomínio. E algumas convenções, aí tem que ver o estatuto próprio daquele condomínio, que é a convenção, trazem algumas peculiaridades em relação à alteração de fachada, sobretudo o quórum de unanimidade.
que está previsto também na Lei de 64, no artigo 10º, falando que, para alterar a fachada, é importante que se observe o quórum. Em algumas convenções, trazem especificamente, de forma bem expressa, a unanimidade, ou seja, todos devem participar e devem concordar. Se um condômino, diante dessa alteração de fachada, de embelezamento, ele não concorde, a Assembleia pode ser anulada e a decisão pode ser revogada, né? Toda decisão pode ser anulada porque é passiva de nulidade se não observar esse quórum. Mas a forma de fazer isso é via judicial. Portanto, se uma Assembleia se reúne para deliberar sobre um tema, e esse tema exige um quórum que está previsto na lei e não é observado o quórum, é passível de nulidade judicial. Isso é independente de motivação política, religiosa, não se discute essas motivações aqui. O que se discute aqui é só uma previsão legal de uma lei de condomínio que o Código Civil não anulou, ela está vigente. O Código Civil fala no artigo 1336 que é vedado ao condômino alterar a fachada, né? Então, essa alteração de fachada tem que ser aprovada numa Assembleia e, dependendo da convenção daquele condomínio, pode ser que exija unanimidade, ou seja, todos devem votar a favor ou não do tema, salvo determinação judicial. Ô Emerson, mas nesse caso, assim, a gente sabe, né, quer dizer, a gente que está aqui nesse ambiente que a gente fala muito sobre condomínio, a gente sabe da questão da alteração da fachada, né? Que nenhum condômino pode alterar uma fachada, né? Agora, um caso como esse, você tem uma fachada cega, né? Que não tem janelas, não tem simplesmente a parede. Essa parede, em muitos casos, ela está danificada, deteriorada, como a própria Jana aí já explicou, né, que faz essa recuperação, que é um investimento que o condomínio teria que fazer de alguma forma, em algum momento, né? E nesse projeto, né, quer dizer, vai se fazer a revitalização da fachada, tudo bem que com alguma alteração, né? Se acredita que, assim, mesmo que a convenção falando que para alterar tem que ter unanimidade, então, nesse caso, se esse caso concreto que a gente está tratando aqui, se lá na convenção do condomínio, eu não sei se depois a Jana pode falar se ela tem essa informação, se na convenção do condomínio tem esse artigo falando sobre a unanimidade, né? Mesmo assim, se tiver essa unanimidade, então não se pode mexer na fachada de forma alguma? Bom, é importante aqui, antes de mais nada, Márcio, a gente conceituar o que é fachada do ponto de vista legal, né? Como que nós entendemos no judiciário a questão de fachada. Hoje o nosso entendimento fachada é tudo aquilo que é visível do ponto de vista externo de um prédio, pode ser frontal, pode ser posterior e lateral, tudo aquilo que é visível do ponto de vista externo é chamado por nós hoje, conhecido como fachada, né? A fachada de um prédio não é só a frente que você vê, o verso ou posterior também é fachada e as laterais também é fachada. Esse é um ponto interessante de compreensão do que é fachada. A alteração é possível? É possível também. É claro, nós temos os trâmites aí para serem seguidos, a Assembleia, como a Jana colocou, alguns estatutos condominiais pedem uma Assembleia de Condôminos. Temos que observar os procedimentos para se aprovar a questão da alteração da fachada. Em regra, é vedado alterar a fachada. Agora, em caráteres excepcionais, é possível que se altere uma aprovação unânime de Assembleia ou salvo decisão judicial. Se algum condômino não estiver em acordo com aquela decisão, ele vai procurar o judiciário, pedir uma intervenção judiciária para que interprete a legislação condominial, que fala da unanimidade, e a necessidade dessa alteração de fachada. Uma coisa muito importante que você coloca, a alteração dessa fachada, ela é necessária? Porque revitalizar uma fachada é uma coisa, por necessidade, por emergência, por embelezamento. Então, temos que identificar o seguinte, a revitalização dessa fachada, ela é necessária? Sim ou não? É a primeira pergunta. Ela é emergencial?
sim ou não? A questão de custo é um outro tema, né? Quanto vai ficar é um outro tema. Como eu disse, se for por necessidade, se for por emergência, às vezes nem precisa passar por uma assembleia. É simplesmente ratear e falar: o custo é esse, pessoal, porque foi necessário fazer a revitalização. Então, tem que identificar, Márcio, qual é a necessidade dessa alteração na fachada. Em regra, qualquer alteração de fachada ela é vedada, salvo decisões de assembleia, observando o quórum, ou determinação judicial, claro, sendo discutidas as razões pelas quais está ou não, observando ou não as regras para alterar esta fachada, que envolve uma série de direitos aí, um deles é o direito coletivo, direito subjetivo, direito intelectual e uma série de questões envolvidas em torno do condomínio, né? Então é um tema muito polêmico, como eu disse no início da fala, né? Bom, então, assim, pelo visto, assim, pelo que você falou, né, resta a gente esperar o que o judiciário, né, vai dizer nesse caso, né? Não sei, você que conhece esses trâmites aí, o Thales também, né, vão poder falar assim que dentro do judiciário, né, como que os juízes vão avaliar. Ô, Enfim, vamos ver. Pode falar, Jana. Não, mas eu acho que esse caso específico ele transborda, né? Ele transborda todas essas questões, né? Porque eu acho que a partir do momento que existe uma obra daquele tamanho na cidade, ela vira um patrimônio cultural da cidade, né? Então eu acho que transborda toda essa questão individual do gosto daquele morador naquele conjunto ali. Então agora, na verdade, está tudo no colo do Poder Judiciário, porque, sim, se ele mandar apagar aquela obra, sim, é racismo estrutural, para além do que esse morador foi racista ou não foi, gostou ou não gostou da obra, entendeu? Você vai estar Apagar aquela caracterizado. obra hoje em dia vai ser um crime, é um crime. E isso não pode acontecer, entendeu? Por causa de uma pessoa, é isso que está no jogo agora, né? Porque é isso. E é uma obra afrocentrada, com todo um simbolismo ancestral, né? A obra chama híbrido ancestral, assim. Uhum. Então, assim, a hora que esse morador, no momento que foi, né, feito aquele rabisco inicial, né, que a gente chama de marcação no prédio, que ele entendeu que o corpo seria de uma mulher negra, que a artista é uma mulher negra e que ela traz simbologias afro naquela obra, entendeu? E aí ele vinha falar com esse argumento de gosto duvidoso. Ele não argumentou outras coisas, né, que o Ellerson colocou aqui muito bem. Não foi isso. Né, mexeu com o gosto dele mesmo, e aí vem tudo que o Thales fala, né? A gente, os brancos e tal, eles são criados nessa, assim, no eurocentrismo. Então, o que é bonito é isso, é dos brancos, é Van Gogh, né? Então, assim, é isso, nós estamos no Brasil, sabe? E como achar feio, ou então, né? Assim, o síndico foi maravilhoso na reunião na Assembleia, inclusive, uma hora ele falou isso, ele falou assim: olha, gostar ou não gostar de uma obra de arte é outra coisa, não deixa ela ser menos obra de arte por causa disso, né? Então, assim, o gosto é muito pessoal. Quem sou eu que não entende de arte para falar se a obra que está sendo pintada é bonita ou feia? Não cabe a mim, eu não sou especialista em arte, mesmo que fosse. Então, assim, ela continua sendo uma obra super importante, enorme, de uma das maiores artistas do país, né? A crioula tem visibilidade internacional, assim. Isso. E ela vem de Belo Horizonte, né? Ela tem uma visibilidade internacional, é de BH, assim. Então é um crime sem precedente, assim, se a justiça cometeu o equívoco de dar o processo para esse morador, que graças a Deus eu esqueci o nome. Não, concordo plenamente, concordo plenamente. Inclusive, sou até favorável. Eu acho que todas essas obras, esse projeto de vocês, ele deu um brilho para o centro de Belo Horizonte, né? Coloriu o centro de Belo Horizonte e com mensagens também, que é o caso, né? O que a obra diz, o que o artista também está querendo propor com o que ele pinta ali, né?
Mas deixa eu saber chamar o Thales mais uma vez, Thales. Você acha que, então, assim, a gente fica ali entre uma questão de liberdade individual versus o racismo, né? Quer dizer, o judiciário, você acha que o judiciário vai nessa linha no julgamento ou a gente não pode prever nada? Não, eu acho que em caso, né, do judiciário decidir em favor do condômino, ele vai trazer na sentença esse aspecto supostamente neutro e técnico, que é o que eu tentei provocar aqui, suscitar através da questão do gosto. Só que o problema é que as próprias decisões que vão ser supostamente fundamentadas em leis neutras, em doutrinas neutras, não são neutras, e elas vão trazer uma perspectiva de mundo e um pensamento ali aduzido pelo magistrado que for decidir, né? Inclusive, Então, então, assim, a gente poderia dizer que, em função de uma decisão favorável a esse morador, né, posteriormente, ele pode ser acionado judicialmente, aí sim, por um crime de racismo? O que vocês acham? Thales, você quer comentar? Depois o Wellerson? não sei se você quer comentar, Welles. O Wellerson? Você entendeu a minha pergunta, a minha questão? Eu não consegui ouvir aqui, meu áudio estava Então, o que eu estou fechado. querendo? Qual que é o que eu estou levantando? Vamos dizer que o judiciário decida favorável, né, ao morador que está querendo que a pintura seja apagada, né? Então, assim, após essa decisão, né, aí alguém poderá ingressar com algum tipo de ação, porque aí talvez estaria caracterizado que a ação dele, né, tem um caráter racista? Bom, eu tenho, assim, algumas preocupações, Márcio, e quero compartilhar com os colegas aqui do debate, porque o crime de racismo tem que caracterizar o seguinte: quem que é o autor do crime, né? Para você imputar crime a alguém, você tem que alegar, né, o autor e a materialidade, você tem que alegar e provar. Se houver uma decisão judicial de que esse autor da ação está com a razão, qual seria o crime que ele cometeu se a decisão for judicial? Não Perfeito. teria crime, não teria como você imputar um crime com uma pessoa se o Perfeito. próprio judiciário está dizendo que ele está com a razão. Então eu não vejo crime nesse sentido, imputar ao autor, depois de uma decisão favorável para ele, que ele cometeu um crime. Eu não entendo dessa forma, né? A motivação, outro detalhe importante que a Jana pode trazer isso para nós aqui no debate, que nós não tivemos acesso ao processo. Quais foram as motivações que fundamentam a ação desse autor? Né? O que ele está trazendo no processo para fazer esse requerimento ao judiciário? Se for uma questão simplesmente técnica, como eu coloquei aqui, de não observar o quórum, de não observar a questão da legislação de condomínio, se forem questões técnicas, sem nenhuma motivação política, religiosa, entre outras coisas, então eu não vejo como imputar a ele, autor, qualquer elemento que diz respeito a um preconceito, uma injúria ou até mesmo racismo, né? Eu não consigo ver ainda com os elementos que nós temos em mãos, tá, Márcio? Eu vejo dificuldade de configurar isso nesse cenário, tá? Então tem que ter acesso ao processo, para ver as motivações ali, as alegações, as provas, para poder perceber o que ele está querendo de pano de fundo, para que o judiciário possa apreciar essa matéria. É óbvio, a parte que está sendo ali chamada ao processo, que é o polo passivo, irá contestar. Se for o condomínio vai contestar e o judiciário vai ter uma decisão e a gente vai ter o ponto final deste tema, especificamente. Tá? Então, é uma opinião que eu tenho para esse debate aqui no momento, tá bom? E a gente pode chegar até ao caso assim, de quando essa decisão for proferida, né, tenha todas as instâncias, mas que possa até já ter passado o prazo aí, não?
o prazo de 5 anos que a Jana falou, não foi, Jana? De 5 anos É, que a obra vai estar ali na fachada do a gente condomínio. já cogitou isso mesmo, a justiça é tão lenta, né? Bom, eu acho que a gente, né, falou bem aqui. Eu queria passar para você, Jana, que fizesse as suas considerações, se quiser acrescentar mais alguma coisa a esse debate aí, e também fazer suas considerações finais desse nosso bate-papo. Uhum. Não, então, o que a gente vê, que a gente acha muito interessante, né, que eu até comentei com você no começo, é que quando o Cura chega, né, e faz essa parceria com os prédios eles acabam sendo valorizados mesmo na cidade, né? Eles conseguem começam a ser vistos na cidade, né? Antes era mais um prédio ali, e agora ele passa a ter esse valor agregado artístico e cultural na cidade, assim. Então, é isso, das pessoas pegar esses prédios, essas pinturas e terem referências geográficas mesmo. Então, acho que o condomínio só ganha e, na verdade, ele está, de certa forma, fazendo parte de um bem maior, que é isso, a obra fica para a rua, né? São milhões de pessoas que passam pelo centro da cidade que acabam sendo contempladas, né? E não os moradores só. Essa questão da crioula é uma tristeza, assim, a gente está vendo isso, é uma tristeza estar há 2 anos nessa história. Espero, né, que o Poder Judiciário aí, consiga ter dar uma resolução rápida para o processo, porque eu acho que assim, é um morador colocando o gosto dele em cima dos próprios vizinhos, em cima dos habitantes do centro da cidade, em cima de várias pessoas, de uma coisa coletiva, assim. Então, é um individual em cima de um coletivo, assim. E é isso. Eu acho que essa polêmica toda mostra muito o que a gente está vivendo hoje em dia, né? E eu acho que, assim, não só, dentro do que você disse, não só a valorização do condomínio, né? O condomínio como um todo, mas eu acho que tem uma valorização das unidades, né? Autônomas como um todo, né? A partir do momento que você faz uma revitalização de um edifício, né? De uma fachada, né? E ainda com uma obra de arte, de um artista renomada e tudo, quer dizer, isso valoriza o patrimônio individual de todo mundo ali dentro, né? Mas, enfim. Ô, Thales, você teria mais alguma coisa? Quer finalizar isso? Pode fazer suas considerações finais aí também. Não, eu só queria agradecer, Márcia, agradecer a Jana por poder participar aqui com você, agradecer o Ellerson pela discussão. Eu acho que esse é um caso emblemático no sentido de que a gente pode tentar adornar os argumentos jurídicos da forma como a gente quiser, mas eles não deixam de ser menos ou mais racistas porque eles são aparentemente técnicos. É isso que eu estou querendo dizer. A própria argumentação que aparentemente ela é polêmica, ao meu ver, não é tão polêmica assim como o Ellerson trouxe. Eu acho que, nesse caso, o próprio síndico traz a questão como sendo uma benfeitoria necessária, argumenta, inclusive, de que o prédio estava caindo aos pedaços, colocava em risco as pessoas que estavam passando embaixo do prédio, então colocava em risco as pessoas que ali moravam e as pessoas que passavam perto do condomínio, do edifício. O outro ponto que eu acho interessante é justamente esse. A vedação que o Código Civil parece trazer, ao meu ver, é de uma alteração na fachada individual, e cada um fazer uma fachada individual diferente do prédio. Quando a gente tem uma convenção em que todas as pessoas do prédio concordam em fazer uma alteração expressa, e apenas um indivíduo se coloca contra, por mais que exista um acordo, alguma convenção de condomínio nesse sentido, que preveja esse quórum, que me parece pouco razoável, pouco democrático, eu acho que é uma outra questão ética, inclusive, que a gente tem que colocar, que é justamente essa, a sobreposição do indivíduo
ao coletivo. Não me parece que viver em condomínio seja essa a expressão última, entendeu? Então, eu acho que essa questão toda ela traz um monte de questões que são urgentes e questões que são inarredáveis e inadiáveis. Também não sou especialista em estética, não sou especialista em arte, mas eu acho que a questão vai até um pouco além. Acho que vai nesse ponto que nas questões que eu tentei trazer, do se questionar por que incomoda tanto, por que aquela figura é aquela coisa que está incomodando e que ensejou essa ação judicial. Se o judiciário entender que essa é uma ação que merece provimento e que merece ter ganho de causa, né? Eu acho que o judiciário passa uma mensagem. Pode até tentar ser fundamentado de aspectos técnicos, mas mesmo a fundamentação técnica, ela traz caráter ideológico por trás. Não existe fundamentação neutra. Eu acho que a gente tem que ter essa perspectiva para além do técnico, para além do dogmático só. Se a gente enxerga para além, a gente consegue investigar quais são as intenções por trás, porque não existe neutralidade no judiciário. Esse é um caso emblemático, acho que é por isso, pelo manuseio do aspecto legal e do arcabouço legal, da forma como convém. Pode ser para legitimar uma postura preconceituosa ou não, mas a gente está manuseando da forma como nos convém. Isso não é algo neutro, isso é algo que precisa ser evidenciado. Se a gente não enxerga isso, a gente está sendo ingênuo. Eu acho que esse é o principal ponto do debate que a gente tem que trazer. Eu agradeço o espaço pela conversa e pelo debate, foi muito enriquecedor, acho que para todo mundo que está nos assistindo, para todo mundo que está aqui participando. Eu sei que eu aprendi bastante hoje, fico muito feliz de ter participado. Obrigado de novo pelo convite, Márcio. Então, gostei, o que você falou aí, essa questão do individual se sobrepor ao coletivo aí, né? Nessa questão, né, que pode ficar caracterizada se, por acaso, esse morador tiver ganho de causa, né? Enfim, o Ellerson, o que você teria para nos deixar de recado aí, finalizando também? Está com você aí as suas considerações. Bom, antes de mais nada, eu quero mais uma vez aqui agradecer o convite que nos foi feito, ao Márcio. Quero agradecer a oportunidade de debater aqui com a Jana, com o Thales, dizer que é uma grande satisfação poder conversar, partilhar, refletir, enfim, trazendo aqui para o nosso momento algumas reflexões importantes para o nosso conhecimento e também ajudando as pessoas que vão nos assistir depois no debate, né? Porque o debate continua, é um tema emblemático, como diz o Thales, está aí na ordem do dia, e eu acho que é importante a gente continuar com essas discussões para o nosso envelhecimento, para o nosso crescimento, não só profissional, mas também crescimento humano na convivência condominial. Eu quero só dizer aqui, finalizando, Márcio, que a questão da polêmica, como eu disse no início, né, retomando um pouco o que o Thales falou, eu falo que é polêmica que a gente vive todos os dias. Se não fosse polêmica, estaria no judiciário. Né? Se fosse tão tranquilo, não estaria uma ação judicial discutindo o tema. Né? Então, é importante dizer nesse sentido, que a compreensão técnica é que gera justamente essas discussões para o judiciário, que ele trabalha a questão técnica e o que está por trás, que são as ideologias, o subjetivo, é um tema que é realmente além do judiciário, mas que tem que passar por uma questão técnica. Então, teria ações judiciais discutidas lá no judiciário. Né? Eu falo isso porque nós temos constantemente problemas aqui com o condomínio diz respeito às questões técnicas. O que é fachada, o que o Código Civil fala, o que a lei de condomínio fala. Simplesmente questões técnicas. Outra questão, a unanimidade. Se não fosse considerada a unanimidade, nós não podemos falar em unanimidade se uma pessoa não votou a favor ou contra. Então, não é unanimidade. É uma questão também técnica. O que é unanimidade? O coletivo e o individual. É uma outra questão discutível. O que é o coletivo e o que é o individual. Então, assim, são questões polêmicas porque faz a gente refletir e chegar a um denominador comum que às vezes vai agradar um e não vai agradar outro. O judiciário tem essa forma de modular essas questões que são levadas até ele para ele decidir. O que eu acho interessante aqui no nosso debate, especificamente sobre este tema, eu entendo, isso uma impressão que eu tenho, é que nós vamos chegar numa decisão mais favorável para o coletivo, ou seja, favorável a tudo que já foi feito
pelo o projeto que foi arquitetado, as aprovações que foram feitas, a realização do projeto, que é a pintura em si, eu entendo que está caminhando para essa decisão coletiva, de resguardar a pintura, de resguardar o artista, de resguardar a decisão, não vamos chamar de unanimidade, mas da maioria, né, dos condôminos. Eu entendo que está caminhando para isso. Por mais que o judiciário tenha que dar uma resposta fundamentada e técnica, com viés ideológico, mas nós vamos caminhar para isso. É o meu entendimento. Até pelas circunstâncias que estão em torno da matéria, né? Então, nas minhas considerações finais, eu chamo a atenção para isso, para os condôminos, para os projetos também que são agora, são levados aos condomínios, que a Jana colocou muito bem, que tem toda uma discussão prévia para chegar na execução. Eu acho que o condomínio tem que ter uma assessoria técnica para explicar essas questões que são importantes para poder fazer o quê? Um casamento do técnico com aquilo que é ideológico, com aquilo que é artístico, que está fora a questão técnica em si. Mas que são coisas que caminham juntas nessa possibilidade de realizações dos projetos, né? Então, eu quero trazer simplesmente essa reflexão para que haja, nos futuros projetos dos condomínios, que os condôminos orientados tecnicamente por um engenheiro, por um advogado, por artistas, né, pessoas que tenham conhecimento técnico, tranquilizem essas pessoas para que não haja uma discussão judicial posteriori, né? São coisas muito importantes de considerarmos nas evoluções aí dos nossos projetos, nas execuções dos nossos projetos, né? Então, muito obrigado, tá, Márcio, pela oportunidade, obrigado, Thales, obrigado, Jana, aos nossos telespectadores, internautas que vão nos acompanhar, estamos sempre aqui à disposição para continuarmos com os debates, tá bom, Márcio? Muito obrigado. Ok, então, Everson, eu queria agradecer, então, a participação aí da Jana Macruz, né, que é a idealizadora desse fantástico projeto, né, que é o Cura, né, e os advogados, o Thales Machado e o Ellison Magno, né, que tentaram aqui esclarecer os prováveis pontos, né, dessa polêmica toda aí, e lembrar para você que o projeto Comorar, né, ele aparece a partir de alguma dúvida que nossos leitores do Jornal do Síndico encaminham para a nossa redação, que você pode participar através do e-mail jornaldosíndicobh@gmail.com ou através do nosso WhatsApp, que é o código de área 31 98481 7642. E vocês podem nos acompanhar através do nosso canal no YouTube, que é jornaldosíndico.com.br. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos e esperamos ter vocês aqui numa outra oportunidade, quem sabe, para rever, né, essa decisão aí, do que saiu, né, dessa decisão. Uma boa tarde para todos e até uma próxima. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, todo mundo. Até mais.